A paz seja com todos, amados ouvintes. Diante de Deus, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco em oração, crendo que o Senhor responderá através da sua palavra. Pai, aqui estamos, em nome de Jesus Cristo, apresentando-nos diante de Ti em oração, crendo que através da Tua palavra o Senhor testificará aos nossos corações, abrirá nossa visão espiritual e trará discernimento e entendimento à luz da Tua santa palavra, em nome de Jesus. Vamos para a leitura da palavra de Deus. Em Êxodo 4, os versículos de número 10, 11 e 12. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Glórias a Deus. Aqui Deus dá uma ordem para Moisés, para ir até Faraó, libertar o seu povo do Egito, da mão dos egípcios. Porém, Moisés ele não se sente qualificado, ele não se sente capaz de tal função, né? De tal responsabilidade. E o Senhor Deus, ele deixa bem claro que ele está ciente disso, ele está ciente das limitações de Moisés. Ele o conhece muito bem, né? E Deus, ele não se engana, ele sabe de todas as coisas. E ele repreende as desculpas de Moisés, né? E ele fala: não sou eu todo-poderoso? Não fui eu quem fiz o cego, o surdo, o mudo? Não tenho eu conhecimento e domínio sobre todas as coisas, Moisés? Você está falando para quem sabe, você está falando para quem entende. Eu sei quem você é, eu sei das suas limitações, das suas inseguranças, dos teus traumas, das suas dificuldades. Mas mesmo assim, eu vi algo em ti que me atraiu. E eu te designei para essa função. Glórias a Deus. Por isso, muitas das vezes nos sentimos como Moisés, incapazes, impossibilitados, inseguros. Aos nossos olhos, não nos sentimos capacitados. Mas o Senhor que nos criou, Ele nos garante. Quando Ele nos incumbe de alguma função, de alguma responsabilidade, de algum mandado, de algum propósito, Ele sabe em quem Ele confia. Ou seja, Ele está confiando nele mesmo, não em nós. Ele só quer apenas nos usar. Ele quer apenas que nos disponibilizando, nos coloquemos diante dele e digamos: eis-me aqui, faça em mim, cumpra em mim o teu propósito, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Amém? Vamos agora efetuar a leitura em Êxodo, capítulo de número 14, o versículo de número 15. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Deus está dando uma ordem a eles. Não fiquem só clamando, não fiquem só orando, mas tenham uma atitude de fé. Age com fé. Segue em frente, não fiquem paralisados diante dos obstáculos.
O Deus que vos chamou vos garante. Aleluia, Jesus. Não fiquem paralisados com medo. Reajam. Tenham coragem. Israel, ele estava encurralado entre o Mar Vermelho e o exército egípcio. Deus disse para não apenas clamar, mas agir, marchar, para que o milagre aconteça. É um chamado para perseverar em momentos de crise, confiar na direção de Deus e não retroceder, mesmo quando a situação parece impossível. Amados, o Mar Vermelho, ele se abriu, mas ele se abriu quando eles tomaram uma atitude de fé. Foi no decorrer da caminhada, foi marchando, foi agindo, foi pondo o pé nas águas que elas se abriram. É no decorrer da ação que Deus reage. Amém, amados? Em nome de Jesus, tenhamos coragem diante das dificuldades, dos problemas, das lutas, das adversidades. Não fiquemos paralisados. A palavra de Deus nos garante, nos ordena a ter ação diante da luta. Porque Deus, ele se responsabiliza quando nós temos uma atitude de fé. Gênesis 32, versículos de 25 ao 28. E, vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Amados de Deus, nesta passagem, Jacó, ele lutou com o anjo, ou seja, com o próprio Deus, representado por um anjo. E trazendo à luz a memória de Jacó, o seu passado, né? Confrontando o que ficou para trás. Ele estava prestes a se encontrar com o seu irmão Esaú, que outrora o perseguia para matá-lo. E agora ele retornaria ao seu passado. Né? E o anjo lhe perguntou para Jacó: qual é o teu nome? E ele falou: Jacó, ou seja, enganador. E o anjo falou para ele: não se chamarás mais Jacó, mas Israel, pois que lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Nessa luta, Jacó, ele demonstra a confiança, a determinação. Ele está determinado pela bênção. Ele se recusa a perder a bênção. Mas ele luta com todas as suas forças, com todas as suas perseverança, com todas as suas armaduras, né? Toda a sua intrepidez, todo o seu vigor físico e espiritual, lutando para que não fique sem a bênção de Deus, né? E essa perseverança o fez mudar de identidade. Deus mudou a identidade de Jacó, de enganador, para Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Amados, que significado traz para nós essa mensagem, essa passagem, essa persistência de Jacó em mudar o seu destino, em mudar a sua situação, em mudar a sua identidade, a rejeitar tudo que o pudesse oprimir?
É maravilhoso. Essa passagem nos mostra que nós podemos apresentar diante de Deus a nossa luta, as nossas razões para que Ele nos justifique, para que Ele nos ajude, para nos recusar, irmãos, nos recusar a perder, nos recusar a sermos derrotados, nos recusar à afronta do inimigo, a viver debaixo de opressão, debaixo de julgos pesados, dos quais o Senhor não decretou para nós. A perseverar, a insistir, a buscar, a pedir, a clamar, a ter uma atitude, uma posição de fé, como teve Moisés, né, em libertar o povo, amando de Deus, amandado de Deus. Aleluias, glórias a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Esse foi um grande discernimento que o Senhor nos trouxe nesse momento, para que tenhamos atitudes de fé, como teve Jacó, de lutar as nossas lutas, nossas guerras diante do Pai, né? Como Ezequias, ele abriu as cartas de afrontas e colocou perante o Senhor, declarando que Deus era o que podia ajudar, né? Que ele realmente não tinha força para lutar contra aquele exército que o atemorizava, que os amedrontava, que os cercava, mas que, olhando para Deus, o autor e consumador da fé, o autor e consumador da vida, ele poderia socorrer. Não devemos, amados, perder o foco, perder a fé, nos atemorizar, nos paralisar diante da situação, ainda que por um momento isso aconteça, mas que não fiquemos parados, né? Como já foi falado anteriormente, foi no decorrer do processo, foi na caminhada que Deus abriu o mar. Ele falou, não fique só aí clamando não, haja com fé, haja com entendimento, haja com discernimento, atitude, a ação move a mão de Deus. Graças a Deus por isso, glórias a Deus. Para finalizar, faremos uma breve oração diante do Pai. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos por esse discernimento, por esse entendimento, pela luz da Tua Palavra, que nos guiou, que nos fortaleceu, que nos trouxe visão espiritual, Pai. Então, em nome de Jesus, que venhamos praticar esta palavra. Meu Deus, assim como Jacó, pela sua persistência, pela sua perseverança, pelo seu ato de fé, lutando diante de Deus, alcançou uma graça, alcançou uma mudança de identidade. Em nome de Jesus, que diante de Ti venhamos guerrear as nossas guerras, perseverar em oração, aleluia, Jesus, fazer campanhas, crendo que a resposta virá, que o cenário mudará, que coisas grandiosas e poderosas o Senhor fará em nossas vidas, Pai, para que venhamos testemunhar em Teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que como Moisés atendeu a voz de Deus, mesmo se sentindo incapacitado, com medo, aterrorizado, mas porém, ele decidiu obedecer e o Senhor deu-lhes vitória, passando pelo Mar Vermelho e derrotando o exército egípcio. Glórias a Deus por isso. Então, em nome de Jesus Cristo, que sigamos essa linha de raciocínio, que sigamos esse exemplo, esse aprendizado que veio através da palavra de Deus e que venhamos praticar, para que em nossas vidas também se cumpra essas vitórias, para que venhamos testemunhar em nome de Jesus Cristo, para a glória dele mesmo, que assim seja feito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.